Quem infelizmente não se lembra do trágico 7-1 que a seleção brasileira levou da Alemanha em 2014. Só o primeiro tempo terminou em 5-0. E mesmo assim, no vestiário as orientações eram para os jogadores terem cautela e assumirem posições defensivas. No segundo tempo, Felipão ainda reforça a defesa, sacrificando o ataque e colocando outros dois volantes. Mas não adiantava. Não dava para se defender de um time com jogadores como Klose, Toni Kroos e Thomas Müller sedentos por balançar as redes. Que a Globo é uma passadora de pano travestida de jornalista não é segredo para ninguém. Mas ultimamente, defender o governo tá pior que defender a seleção brasileira da Alemanha em 2014. O Filipão colocou Paulinho, colocou Ramires, e a Globo colocou a Daniela Lima, colocou Miriam Leitão, mas não adianta, a goleada não para. Tá tudo tão imundo que passar pano pro governo virou defender o indefensável. E mesmo sendo a especialidade da Globo desde sua fundação, essa atividade tão frequente e exagerada tem no mínimo trazido cenas de humor. Não digo todas porque daria um longa-metragem, mas nesse vídeo eu vou te mostrar as principais passações de pano absurdas da Globo para defender o governo. Antes de qualquer coisa, se você não é petista, é muito bem-vindo. Queria te pedir a gentileza de deixar seu like para dar uma força. E se eu esqueci de alguma passação de pano atual da Globo nível hard, deixa aqui nos comentários para me lembrar e lembrar o pessoal. Agora, se você é petista, vou te pedir outra gentileza. Clica nessa setinha à esquerda aqui em cima ou no xizinho em cima do vídeo para fechar ele e sair da tela. Você não é convidado. Acho justo começar com uma cena que já é clássica e virou a base das manchetes da Globo. E criada por Miriam Miriam Leitão. Tá tudo... Entenda por que isso é bom. Parece que a defasagem acumulada estava muito alta, estava chegando em 35% nos combustíveis e eles deram um aumento de 16%. Isso é bom porque ficou uma dúvida muito grande sobre como seria, na verdade, o sistema de correção de preços da Petrobras depois que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse que não seguiria mais a paridade internacional. Defendendo o indefensável. A Porcão, passando pano pro aumento dos preços da gasolina, sempre era como um programa de humor. E para manter a sinergia com o painho de 9 dedos, aproveita para criticar os ricos malvados e explica que eles serão as vítimas. Você deve estar pensando, mas tá um sufoco pagar o preço da gasolina. No resto do mundo tem subido toda semana, tá? Aqui no Brasil tem muito tempo sem subir o preço dos combustíveis e... isso que pode ajudar a pessoa que está no sufoco para encher o tanque, também beneficia o muito rico que tem carrão e que usa muito mais combustível. Então isso aumenta a injustiça. E não só a Porcão foi escalada para o pano da gasolina. A Globo News envolveu mais gente disfarçada de jornalista. Fazer uma análise assim, à distância, com um olhar que eu acho que a gente deve ter de muita serenidade, não se deixando contaminar pelos interesses difusos. Primeiro ponto, governar é contrariar interesses. Não dá para agradar todo mundo, muito menos as redes sociais. A gente tem que ter critério para dizer, farei isto ou aquilo. Então, o que vislumbra o presidente Lula? O que ele quer fazer? Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar para a sociedade inteira. Estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. É um absurdo o que ele fez ano passado, no intuito de ter votos, principalmente junto à classe médica. A maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina, embora pese na inflação. Então, o primeiro ponto é esse, didatizar. Estou restabelecendo a lógica fiscal. Eu estou aqui determinando que haja recolhimento de impostos. Até porque o Brasil, signatário do Acordo de Paris, não pode deixar combustível fóssil livre de imposto. Isso já é outra aberração. Tem que fazer esse jogo, esse equilíbrio, para mostrar por que a população não deve dar ouvidos à onda que virá certamente da oposição, ou bolsonarista, ou à direita, ou à extrema-direita, qualquer delas, assim, que vai dizer, tá vendo? Como a gente disse, o governo Lula está aumentando a gasolina e é ruim para o seu bolso. Tem que mostrar por que essa volta dessa cobrança de impostos faz parte de algo maior, de um planejamento que tem a ver com o equilíbrio das contas do governo, que depois vai entrar em impostos e tudo mais, e aí pesar isso aí, porque a classe média faz barulho, as redes sociais fazem... Agora vamos para a passação de pano 2 dos últimos dias. Como todo mundo vê, assim como eram os sorteios da Telecena, de hora em hora aparece um novo imposto. E o ministro Haddad virou taxade. Todo dia eu me divirto com aquele monte de meme que invadiu a internet e não acabam nunca. É um reflexo em humor do que o brasileiro pensa sobre toda essa tributação. O que importa é a ideia. São montagens feitas de qualquer jeito, muitas bem mal feitas. Mas, segundo a Globo, alguém tá pagando profissionais para fazer os memes. Eu não sabia. Pior que eu fiz alguns e não vi a cor do dinheiro. Porque isso aqui é uma coisa profissional, lógico, né? Tem até algumas fontes do governo falando, tem dinheiro investido, tem gente investindo nisso aqui, é profissional. Mas cadê o contra-ataque? Porque a gente fala o tempo todo de como a esquerda não consegue reagir. O problema não é a direita, a oposição fazer oposição. O problema é o governo não fazer a defesa do governo. Eu acho que é um pouco isso, esse é o meu recado aqui, Valdo. E também, de acordo com a Globo e seus jornalistas, é uma ofensa. E claro, mais um motivo para censura, regulação das redes sociais. Afinal, tá ofendendo uma pessoa. O Haddad está pagando o preço. Mas eu acho que ainda está pagando pouco, se comparado todo o preço tributário que o povo tem que pagar.
Mas na minha opinião, esses memes estão tão, mas tão hilários e imperdíveis que a Globo inventou uma passada de pano só pra poder mostrar eles na programação. E André, eu acho que é humor, né? É como disse o Thomas, e você ir contra isso não é muito fácil. Agora, neste caso, a quantidade de peças produzidas e distribuídas, né, postadas nas redes sociais nos últimos dias, mostra o que você falou, é uma coisa profissional. Nessa situação, se você consegue identificar a origem, eu acho que no futuro você precisa regulamentar isso, porque acaba virando uma operação para desmoralizar uma pessoa, né? É claro que o Haddad não vai se curvar por conta disso, vai ficar ali deprimido por conta disso, mas esse é um tipo de operação que tem de ser proibida, na minha opinião. Porque se você faz uma campanha dessa, desqualificando uma pessoa nesta intensidade, e isso tem um custo para aquela pessoa que acaba sendo atingida por isso. E no caso do ministro da Fazenda, eu tenho conversando ali, o Eric Raneri e a Lorena até falaram ali com a turma da equipe econômica, passaram relatos também como passaram para você, nós estamos preocupados, mas eu acho que deveriam estar preocupados sim, né? Porque eles falam, olha, o que o ministro produziu vai exatamente no sentido contrário, tudo bem, tem a taxação das comprinhas. Bom, eu acho que tinha que taxar mesmo, é correto essa taxação. Agora, não dá para ficar não se preocupar com isso, é preciso tentar identificar a origem para coibir, para evitar que futuros ataques sejam feitos. É a minha opinião. Eu acho até que isso tem que ser regulado. Você não pode, de repente, deixar que alguém resolva, por exemplo, fazer uma campanha contra o Thomas. Fala aí, quer destruir a reputação do Thomas. Não vão conseguir, né? Mas tentam. Você tem que descobrir quem está por trás disso. Eu acho que isso quando é só um meme aqui, uma coisinha ali e tal, ok, faz parte do mundo da... Aí não, é algo coordenado, produzido, que custou dinheiro isso aí. Inclusive estava na Times Square, né, André? Veicularam lá, né? Mas em relação ao Tachad, digo, Haddad, vale a pena mostrar antes, rapidinho, só para situar, o que o próprio conta publicamente, em tom irônico, sobre sua educação na área da economia. Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da Ampec. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na Ampec. Mas a Mortadela Lima honra sua busca incessante pelo cinturão de passadora de pano global 2024 e torna o Haddad o economista mais desejado do mundo. Né? E as redes sociais, o fato é que ninguém sabe. E Haddad, ele é economista, também poucas pessoas sabem, mas ele tem uma formação muito sólida na USP, com mestrado, doutorado, pós-doc, livro publicado e tal. A formação dele é economia. Pronto para a terceira? A suposta Rede Globo divulgando a suposta tentativa de assassinato de Trump. Para começar, o jornal O Globo torna a tentativa de homicídio de Trump, que deixou uma pessoa morta e uma gravemente ferida, em uma simples queda do palco, um mero incidente. Comício, filmado e testemunhado, foi interrompido por supostos sons de tiros. Não dá pra ter certeza. Vai que era alguém escondido em outro microfone estalando o dedo. E um líquido vermelho que saía da orelha de Trump que parecia ser sangue. Vai saber, podia ser ketchup. Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiros na Pensilvânia. O ex-presidente americano Donald Trump fazia um comício na Pensilvânia. De repente foram ouvidos sons que pareciam ser de tiros. As imagens mostram aí o que parece ser sangue também no rosto dele. E a Globo News, claro, jamais ficaria de fora. Apresentadores colocam em dúvida a veracidade do atentado. E o convidado não aguenta e dá uma puta bronca ao vivo. A situação é bem complexa. Eu acho que é difícil afirmar realmente que houve ou não um atentado, que aquilo ali foi inventado. A gente tem mortos, tem pessoas feridas. Mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário, né? O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer, né? O desastre dele nas intervenções durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Agora o Donald Trump, imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível, ao contrário do outro que diz que é imbrochável. Agora, o que a gente precisa entender, eu acho que a diferença é o espetáculo que consegue ser, de alguma maneira, orquestrado. É impressionante a assertividade das fotografias que saíram a partir do atentado, o gesto do presidente Donald Trump, a atuação, inclusive, do serviço secreto. É muito estranho que ele está sendo muito questionado na sua atuação, não em ter evitado apenas o atentado, mas sim na forma de retirar o presidente durante do palco, né, e a proteção que deram e o espaço, deixar ele levantar a mão, falar com o público diversas vezes, parar no meio de um atentado, no meio do atentado, né, que tinha acabado de acontecer, para que ele pudesse expressar. E também a atuação, de certa forma, do público no seu entorno. É um teatro perfeito, digamos. Brian, a gente viu que você pediu a palavra, por favor.
Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Isso me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Jesse, por favor. Não é o dia para fazer isso. Eu acho que é um dia mais para pensar no impacto político. Mas, por favor, não é o dia para esse tipo de especulação ridícula. E a Lulete Mortadela Lima também aproveitou a oportunidade para entrar em cena e defecar, opinar sobre o episódio. Fala nada com nada, mas não importa que houve uma tentativa de homicídio. O foco são as oportunidades políticas desse acontecimento. O atentado contra Donald Trump é a avaliação técnico-política do Palácio do Planalto, de quem ajuda Lula a formar a sua avaliação, seu olhar sobre o que acontece lá fora, é de que sim, o atentado abre uma janela imensa de oportunidade para Donald Trump. Não, e não para por aí. O suposto jornalista Guga Noblar, que será ainda mais ridículo, e faz um post bem adequado. O cara feliz da vida por achar que terá um atentado para explorar nas eleições e se fazer de vítima. E um atentado com arma de fogo também não dá para perder a oportunidade. Lewandowski sobre atentado a Trump. Aumento de armas em poder dos cidadãos coloca em xeque a democracia. Depois de mostrar que não conseguiria entregar a picanha na brava, Lula muda os discursos. Agora a picanha virou uma coisa exclusiva de rico e teria que ser ainda mais taxada. O presidente dos 9 dedos conhece bem o pobre e diz que o que pobre come todo dia é pé de frango. Por mais que tenha gente que goste de pé de frango, a distância para a picanha é um pouquinho grande. Mas a porta-voz do Lula começa imediatamente a falar como o consumo de pé de frango é bom e como faz bem para a pele. Pé de galinha faz bem para a pele? Veja os benefícios da parte desprezada do frango. E Ana Maria Brega ainda mostra como ele pode se encaixar perfeitamente nas suas receitas. Dizendo que faz bem pra saúde, que melhora tudo, que tem colágeno, porque vai fazer você ficar mais jovem. Tá vendendo ali uma coisa. Tem muitas famosas que estão usando isso, dizendo que faz bem pra pele, bem pro cabelo, bom, é bom pras articulações, pros ossos e tudo mais. Mas não... E aí nós fizemos uma coisa que aqui no Brasil é mais comum do que fora, que é fazer um caldo de pé de galinha. Porque é onde tem o colágeno, né? Onde tem o caldo de pé de galinha é esse aqui. E fizemos do mesmo jeito. Nós vamos botar os 3, tá? Na internet pra vocês? Maravilha. A tragédia no sul do país mobilizou o Brasil inteiro. E como era visto em diversos vídeos gravados e relatos dos próprios gaúchos, a ajuda dos civis que fez a diferença no Rio Grande do Sul. E a ajuda federal foi quase que irrelevante. As mídias sociais são bombardeadas com milhares de vídeos mostrando a ajuda da sociedade civil. Mas a Lulete, fantasiada de jornalista, Mortadela Lima, dá uma aula e contempla a audiência com mais um de seus pareceres ignorantes na Globo News. São 3 eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe, essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. A outra ideia que está centralizada no disparo de fake news, e aí você tem diversas fake news com essa mesma ideia, é a de que o Estado atrapalha. Vocês vão ver circulando um vídeo que dá a entender, e nesse caso o Exército virou o principal alvo. É como se os disseminadores de fake news da extrema-direita lá de trás tivessem indo à desforra, agora por conta do que o Exército não fez no 8 de janeiro. Alguns deles escrevem isso mesmo, né? Quando são gravações já feitas, editar e mentir é fácil. Engraçado é quando eram entrevistas ao vivo e o entrevistado falava a verdade. A jornalista ficava desesperada. Olha só a linguagem corporal dela, afastando cada vez mais o microfone da pessoa, até interromper porque estavam chamando em outro ponto. Isso entrou mais de 4.000 pessoas, nós resgatamos mais de 4.000 pessoas e mais de 1.000 animais, tá? O pessoal que está aqui está trabalhando incansavelmente. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis, são pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos, a gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá? Luiz Fernando, desculpa te interromper, que a gente está com o repórter Thiago Elks, que está no outro ponto. Defender o indefensável vira rotina. O grupo terrorista do Hamas faz um covarde atentado contra Israel, o que inicia uma guerra. Mata inúmeras pessoas, sequestra mulheres, mata bebês e sequestra muita gente, inclusive brasileiros. Mas se é terrorista, tem o apoio do presidente Zenil. Um pano é preciso ser passado. Ações de defesa contra o grupo terrorista são chamadas de crimes de guerra que matam inocentes. Aqui, estrelando a Miriam Porcão. O que Israel está fazendo em Gaza é indefensável. Não é indefensável, é crime de guerra. A gente tem falado sobre isso aqui com muita frequência. É crime de guerra, extrapolou completamente. O presidente Lula tem falado sobre isso o tempo todo e tem falado no tom certo, dizendo exatamente, condenando o que está acontecendo na faixa de Gaza com a morte indiscriminada de civis, de crianças. Isso aí, não há dúvida sobre isso. Se o Nine Fingers discursa, pode esperar que aí vem merda. Lula ainda coloca a cereja do bolo, equiparando as ações defensivas israelenses com nada menos que o holocausto nazista. Uma passada de pano extra se torna necessária. Foi um descuido, uma improvisação.
o Lula errou quando improvisou. Porque o Brasil podia até escolher, agora eu vou escalar. Eu vou falar que aquela frase que ele falou, como isso só aconteceu quando Hitler decidiu matar os judeus. Essa frase, da maneira como ele falou, foi uma frase descuidada, de improviso, que quebra uma regra de ouro da diplomacia brasileira e que, quando a gente fala uma frase forte assim, tem que falar de maneira pensada e já pensar nos passos seguintes, porque realmente vai ter reação. E o Brasil passou o dia ontem tentando colocar pessoas para explicar que a fala do Lula não era bem assim, né? Então, isso foi em outros, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez esse papel de tentar dizer, olha, o que ele falou e tal. Bom, o que ele falou foi errado da maneira como ele falou, e a condenação é correta da maneira como foi feita. O escândalo do arrozão, onde Lula decide que o Brasil precisa importar arroz porque o país não dá conta da produção do item e os preços estão muito caros. Faz uma licitação mais ilícita que o PT, a tentativa de golpe é descoberta e ele resolve anular a importação. Rede Globo, cadê vocês? Lá vem a mortadela, fazendo malabarismos para amenizar a corrupção. O problema, na verdade, foi de uma pequena falha no edital. Uma bomba que cai em Brasília neste momento, após acusações, o governo Lula anulou a importação de arroz, o leilão que foi feito para importar 163 mil toneladas de arroz. Você tem aqui o presidente da Conab, o ministro do Desenvolvimento Agrário e o ministro da Agricultura. Tem secretário do Ministério da Agricultura demitido, exatamente por conta de dúvidas a respeito desse certame. Ontem eu trouxe aqui para vocês que o Lula havia dito em tom crítico, de bronca, que não era possível o governo trabalhar para levar arroz. Esse foi o discurso do Lula, tá? É sempre bom ressaltar. O governo trabalhar para levar arroz a um preço justo para casa das pessoas e ficar tomando pancada por causa de um edital mal feito. E disse ontem também aqui para vocês que acompanham a Conexão que ele falou que quem tivesse de ser afastado teria de ser afastado. O Nery Geller, que era secretário de Desenvolvimento do Ministério da Agricultura, essa pasta comandada por este personagem, o Carlos Fávaro, foi demitido. Ele é ex-deputado, pediu, a saída formal aceitou um pedido de demissão do Nery Geller, porque o filho do Nery fez uma sociedade com uma das empresas que participaram desse edital de licitação. Tem criminoso recebendo a saidinha, matando o policial nos dias de folga e não retornando, mas o governo não abre mão de conceder esse benefício aos detentos. Como sempre, a posição da esquerda é tão absurda que exige um paninho. O jeito agora é apelar para os direitos humanos. Então é um debate feito com muita paixão e que normalmente não leva ao esclarecimento. Há uma proposta, Bolsonaro defendia isso na campanha presidencial, de acabar com as saidinhas, como se isso fosse uma grande panaceia de segurança pública. Não será. Infelizmente não será. Se isso fosse algo que resolvesse o problema da criminalidade, tudo bem. Seria, portanto, uma experiência. Mas nenhum especialista, e no mundo inteiro, se tentou fazer diferente e a coisa não funcionou. E aqueles que são contra o endurecimento das regras da saidinha ponderam o seguinte, que a saidinha... E aqui eu não estou dando veredito, tá? Porque eu não sou da segurança pública. Não, você fala de paixões, é isso mesmo. Porque você pega um caso de um preso na saída temporária que sai no benefício do Dia das Mães. Ele não tem mãe. Comete um crime, um latrocínio, um assalto seguido de morte, pronto, entendeu? Isso vira uma bandeira. Um caso como esse é capturado no sentido de, tá vendo como tem que acabar com a saidinha? Então você tem, de fato, essas situações todas, né, Natuza? Dos que saem, não reincidem, voltam para a cadeia e vão cumprindo a progressão de pena, e tem essas exceções que acabam virando regra para os que defendem o fim completo. Por isso que fica uma briga de torcida inflamada dentro do estádio de futebol. E aí ninguém pensa na rebordosa, porque uma rebordosa possível é você ver presídios conflagrados, porque perde-se esse direito para parte da população carcerária. Presídios que estão capturados pelo crime organizado, né, de facção criminosa, tráfico de drogas. Então, o resultado, a consequência disso, pode ser uma consequência pior do que se está tentando consertar em tese. Ai, mas ninguém consegue entender? O Lula é muito fofo. Ele só quer saidinha porque se preocupa com a família. A questão da saidinha, né, para visitar a família, é uma questão, eu trago aqui um bastidor que pega muito para o presidente Lula, né, um fator que mexe muito com o presidente e que impacta nesse posicionamento dele com relação ao projeto. Não só pela decisão, né, que o impediu de ir ao velório do irmão, porque até hoje ele tem isso muito fresco na memória dele, né? Ele estava preso, não conseguiu ir sequer ao velório do irmão, mas também numa das reuniões para tratar desse assunto dentro do Ministério da Justiça e no Palácio do Planalto, ele chegou a lembrar, né, para interlocutores que estavam ali em volta dele, que na época da ditadura, quando ele estava preso no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social aqui em São Paulo, um delegado da época liberava ele para visitar a mãe. Então, para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Impedir, né, um preso de ver a família é algo que realmente pega para o presidente da República. Embate entre Elon Musk e Xandão. Episódio muito interessante que ganhou fama internacional. E a narrativa da Globo, representada pela Pena Canela Lima, chama isso do quê? Do quê? Mais uma tentativa de golpe. Elon Musk está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. E essa estratégia passa por eleição de Donald Trump, possível retorno de Trump às redes sociais, que ele foi expulso, inclusive por ter incitado a insurreição que levou à morte de policiais no Capitólio dos Estados Unidos. Essa articulação que ele está fazendo dá vazão, com uma mão, a teorias da conspiração bizarras, que lá fora, vocês viram o que aconteceu recentemente? A gente trata como ridículo, porque ridículo é. Mas quando um bilionário decide abraçar esta causa ridícula, aí você precisa ter em mente que ele controla quantas vezes, com
com qual intensidade, por quanto tempo você vai acessar determinada mensagem X ou Y na rede social que ele comanda. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. Como todo brasileiro sabe, o presidente eleito pelas urnas mágicas é um ex-presidiário. Estava preso após condenação em 3 instâncias por dezenas de juízes e foi solto pela decisão de um ministro do STF. Mas se seu filho levou suspensão no colégio, a culpa é do diretor. Isso que você menciona o Thompson Flores, você disse que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Então, se você enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, que esteja no por aí. Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. No começo do ano, Bolsonaro passa 2 noites na Embaixada da Hungria e Xandão dá 48 horas para o ex-presidente explicar a situação. A porta-voz do governo, Globo News, entra em cena, representada por Miriam Porcão. O seguinte, o lugar pela Convenção de Viena, o local onde está uma embaixada é território estrangeiro, é por isso que tem essa inviolabilidade. Então ali é território húngaro. Então ele descumpriu a ordem de que não saísse do país. Aquilo é uma forma de sair do país. Essa é uma questão. A outra questão é que é natural que a embaixada da Hungria ou qualquer outra embaixada dê asilo. Asilo é um direito internacional. Se ele foi lá pedindo alguma coisa, pediu para permanecer ali, negar é que é ruim dentro até dessas convenções, da ideia de que asilo é um direito que todos têm, né? Mas ele não está sendo perseguido, portanto não é um perseguido político, é uma pessoa que tem que prestar contas à justiça. Isso é uma outra discussão. A pessoa que recebe o embaixador húngaro, ele não tem que discutir as motivações, essa é uma questão importante. Outra é que ele ficou um pouco e desistiu, né? E saiu, mas aquilo é realmente um pedido de abrigo naquela embaixada. Então ele tem 48 horas para explicar, e tomara que ele não faça pouco da inteligência dos brasileiros, porque explicar que, eu gosto de passear em embaixadas, ficar lá uns dias hospedado, porque para falar com outro país, você não precisa de falar com nenhum outro governante, indo para a própria embaixada e se hospedando travesseiro, pizza, entendeu? Não existe. Então, assim, o que a defesa de Bolsonaro tem que fazer é ser mais transparente e não criar uma ideia de que uma resposta como essa que o ex-presidente deu faz algum sentido, isso ofende a nossa inteligência. É quase um deboche, né? Um dos casos mais emblemáticos. Os protestos na Praça dos Três Poderes, dia 13 de janeiro, por idosos munidos de bíblias e acompanhados de crianças. Até que de repente chegam pessoas X e começam a depredar tudo. A Globo segue à risca o briefing do contratante Lula. Foram atos golpistas contra a democracia. Mas sobre o episódio, para por aí. Ninguém falou nada, ou se falou só citou, sobre o minicampo de concentração que colocaram os manifestantes, sobre as prisões injustas com penas iguais a de estupradores ou homicidas, e sobre a morte ocorrida na prisão. E esse caso foi um combo na passação de pano, com vários adicionais. Teve até um documentário da Folha, do Grupo Globo, com o título A Anatomia de um Ataque Golpista. O 8 de janeiro não é um episódio isolado. É como se fosse o ápice de algo que a gente via e algo também que ninguém via. O que se pretendia era o fim da democracia, era um golpe militar, era a volta da tirania, a volta da ditadura, a supressão dos direitos políticos. Não foi um domingo no parque. Essas pessoas queriam acabar com seus adversários políticos que elas consideram inimigos. Não há dúvida de que aqui foi o prédio em que o ódio se manifestou da maneira mais devastadora. Uma espécie de uma folha por anos de desrespeito institucional, de ofensas e de desapreço à democracia. E até uma entrevista com o Xandão. Segundo ele, os idosos eram muito maus e queriam enforcá-lo em praça pública. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas. Agora uma passação de pano mais antiga, mas vale citar aqui porque muita gente considera a mais absurda que a Globo já fez. O velhinho Dalai Lama querendo beijar de língua uma criança. Mas o que as imagens mostram não importa. Quando convém, a Globo sempre tem um argumento. O vídeo, pelo que eu entendi, foi gravado em fevereiro. Isso. Ou seja, o vídeo não é novo, as imagens não são novas. Normalmente os encontros do líder espiritual tibetano são públicos, obviamente, né, como esse. E ele é sempre assim, brincalhão, como está a cara dele ali. Agora, o que chamou muita atenção, primeiro, é ele pegar essa criança e dar-lhe um beijo na boca. E depois, esticar a língua e pedir que a criança chupasse a língua dele. Por mais absurdo que isso possa parecer, é isso que ele está dizendo ali. Era depois de um evento que tinha contato com vários estudantes.
colocar a língua para fora na cultura tibetana, e inclusive ONGs que trabalham lá se apressaram em esclarecer isso, é uma das formas de cumprimento. Agora, a sequência, não. A sequência não tem nada a ver com a cultura local, com a cultura, quer dizer, local, digo, do Tibete, porque o Dalai Lama nem vive no Tibete, desde que foi expulso pela China de lá, fugiu, na verdade, né? Ele vive em Dharamsala, na Índia. Então, isso causou muita espécie. O que estará acontecendo com esse líder espiritual tão respeitado, tão importante no mundo? Será a idade que está fazendo ele ter atitudes como essa? Chocante, porque eu acho que é chocante. Envolve uma criança. É difícil de entender e de desculpar, por maior que seja a grandeza de quem esteja ouvindo. Não é à toa que no pedido de desculpas oficial enviado pela assessoria do Dalai Lama para o mundo inteiro, né, através das redes sociais. Agora uma coisa que eu sempre me pergunto. Quem ainda assiste e dá crédito para essa porcaria de Globo? A Globo News ainda tem os farelos de audiência, 0,8 pontos. Quem são eles? E me diz, eu esqueci de alguma passadinha de pano absurda da Globo? Se você lembra de alguma, conta aqui para todo mundo nos comentários. Bom, hoje é isso. Te incentiva a desencorajar essa arma que é a mentira. O primeiro passo... Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. Brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de comer picanha. Você vai voltar a ver o porto lotado, como se fosse rodoviário, lotado de pobre. Gostou desse vídeo? Deixa aqui seu like para dar seu apoio e compartilha ele com seus amigos. Não gostou do vídeo? Escreve aqui nos comentários explicando, fiquei curioso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, fique com Deus e até o próximo.